Olá, Donin. Olá, Tudo bem? tudo bom? Nós estamos aqui com o Donin, que é um dos nossos parceiros nessa labuta sobre o E-Social. A gente vai bater um papo aqui sobre esse assunto. E a gente começa com saber como é que estão as coisas. Em que ponto está o E-Social aí? Ok, Custódio, é um prazer enorme estar aqui no TI Rio e aproveitando essa sua pergunta, que é bastante pertinente, o E-Social ele veio num processo, até com algumas prorrogações, e que foram necessárias, principalmente essa última, que postergou o início para 2018. Então, nós já estávamos numa fase bem adiantada, já do início dos testes do E-Social, e por conta de alguns atrasos nesse ambiente de teste ou algumas dificuldades que ocorreram, principalmente na situação política que houve no nosso país, então foi necessário essa prorrogação. Mas o projeto está bastante maduro, ele está bastante adiantado. O SERPRO, que vem trabalhando na parte de infraestrutura e tecnologia, está desenvolvendo o ambiente de teste, já está bem evoluído e daqui a pouco, daqui a alguns meses, nós vamos ter algumas novidades e o ambiente de teste disponível para as empresas de TI poderem fazer os seus testes iniciais dos softwares que já estão sendo desenvolvidos com o objetivo da entrega do E-Social. Então, apesar de nós termos no passado tido essa série de prorrogações, eu acho que agora não teremos mais prorrogações. Então, definitivamente, 1º de janeiro de 2018. Eu entendo que definitivamente 1º de janeiro de 2018. Não consigo enxergar nenhuma outra necessidade de prorrogação, até porque, como eu te falei, o projeto já está maduro, né? Nós já estamos no ambiente de teste, estamos desenvolvendo, né? O CERP desenvolvendo o ambiente de teste, e eu não vejo realmente motivo nenhum para mais uma prorrogação. Eu acho que o tempo que nós temos aí até janeiro de 2018 é mais do que suficiente para poder estabilizar todo esse processo e as empresas de software, as empresas de uma forma geral, poderem fazer os seus testes. Donin, muito bom. O E-Social as pessoas já conhecem, já têm ideia do que é, já sabem que a implantação vai ser em breve, mas certamente a partir de 2018. E a gente sabe que existem os movimentos das pessoas que têm que fazer, as empresas que têm que fazer o necessário. Mas e as empresas contribuintes? Ou seja, nós, enquanto empresas de informática, que não estamos envolvidos com o desenvolvimento dos programas, mas que teremos a implantação do E-Social nas nossas empresas em breve. E aí, a gente fica olhando, faz alguma coisa, quais são os próximos passos? Excelente pergunta. Na realidade, a implantação do E-Social, diferente até das outras obrigações acessórias componentes do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, ele tem algumas características próprias. Então, ele depende de alguns pontos que são extremamente importantes para uma implantação eficaz. Nós temos a questão técnica, né? Você tem que ter bons profissionais que tenham conhecimento do E-Social, saibam dos registros, de que forma ele funciona. Nós precisamos de um bom software, um software que atenda às necessidades do E-Social e que gerencie essas informações internamente de forma adequada. Isso é extremamente importante e o TI Rio tem um papel fundamental em difundir essas informações para as empresas de software, que são realmente o grande veículo, né, para nós termos uma ferramenta adequada. E nós temos outra questão importante, que é a questão cultural, né? Nós temos uma mudança cultural muito grande no E-Social, porque nós, por décadas, nós tivemos um departamento pessoal que era muito manualizado, nós trabalhamos com carteira de trabalho, anotações em livro, né? Muito pouco eletrônico, para um mundo digital. Então, essa mudança cultural é muito grande. Livro de registro de empregados. Pois é um livro, né? O registro manual, fazer as anotações, colar a foto da pessoa. Então, tudo isso vai se alterando. No período que nós estamos, é uma coisa meio assim, impraticável nós trabalharmos com algo manual ou manuscrito, né? Nós precisamos atualizar. Então, o E-Social veio exatamente para cumprir esse papel dentro da área de departamento pessoal. Então, a questão cultural ela é muito importante, porque nós adquirimos, as empresas adquiriram com o passar do tempo, alguns hábitos que não são previstos na legislação, mas que são praticados no dia a dia. Então, nós precisamos fazer alguns pequenos ajustes, porque o E-Social ele não cria leis, mas ele obriga que se adeque às operações à lei, que cumpra a lei. Então, alguns detalhes precisam ser
vistos. Por exemplo, como a admissão, é muito comum as empresas no mercado fazerem admissão logo depois que o funcionário entra, ou coisa desse tipo. No E-Social, não. Nós precisamos estruturar a admissão antes do início do trabalho do funcionário. Então, são alguns detalhes que nós precisamos mudar a parte organizacional das empresas, né? E mudar a cultura, né? Mudar a cultura hoje existente. Exatamente. Que é totalmente informal. Isso. A gente vai ser obrigado a formalizar pela necessidade da informação eletrônica imediata, online, que o governo está implantando com o E-Social. E importante é o seguinte, as informações que são enviadas pelo E-Social, elas são enviadas com certificação digital, então com assinatura digital. Então ela tem um poder muito grande, porque o fisco ele pode até autuar sem precisar, inclusive, notificar. Então nós temos que tomar muito cuidado com a informação que nós estamos enviando. Por exemplo, nós fazemos uma admissão de um funcionário sem o PCMSO, sem o exame admissional, nós vamos ter que informar o fisco que ele está iniciando sem o exame admissional. Então nós temos um risco muito grande de autuação. E isso permite também, por conta do fisco, um poder de fiscalização muito maior. Hoje o Ministério do Trabalho ele só tem condição de fiscalizar em torno de 3% das empresas brasileiras. Então, com certeza, com esse meio eletrônico, a gama de fiscalização vai aumentar bastante. Então nós precisamos ter cuidado, saber que informações nós estamos transmitindo para o governo. Mas é importante ressaltar também que a visão não é só da fiscalização, né? A visão é que nós vamos ter uma nova organização, né? Em que as empresas vão produzir informações, o governo vai, logicamente, se aproveitar dessas informações. Com a certificação digital não tem discussão, o que está escrito é o que vale. O governo também ganha tempo com relação a esse controle, e principalmente os empregados, né, que vão ter todo o registro da vida dele ali de forma certa, de forma segura, guardado na devida proporção nas nuvens, né, que o governo reserva para isso, e a gente vai ter uma organização, um controle, uma situação de gestão muito melhor do que a gente tem hoje no Brasil inteiro. Acredito que essa visão também é muito importante, né? Sim, não tenha dúvida. Nós temos os dois lados da moeda, né? Se essas informações são importantes para o fisco, nós temos um outro lado muito importante que as empresas precisam aproveitar, que é exatamente organizar o seu departamento pessoal, que hoje em dia é muito pulverizado, nós temos muito papel e nós vamos trazer toda a infraestrutura tecnológica e eletrônica para o ambiente do departamento pessoal. Então, as empresas que souberem aproveitar, né, esse momento de gerir, fazer uma gestão mais adequada do seu departamento pessoal, do seu RH, ela vai tirar proveito, com certeza, de uma estrutura como a E-Social. A gente vai ter que trabalhar bem isso aí, né? Porque não é só o DP, não, né? É a cultura da empresa. Quer dizer, o chefe que chega lá, admite esse cara dia 1º do mês passado, isso acabou, né? Não dá mais para fazer. Sem dúvida. Na mesma forma que as férias, né? Também é outro processo que a gente sabe que comumente, bota ele de férias aí a partir de ontem. Não vai poder mais existir, né? É verdade. Tem que existir uma certa antecipação das decisões, os controles, os registros, para que nada saia errado. Porque, como disse o Donin, se sair errado e o governo puser a mão, é multa na certa, não precisa de notificação, notificação eletrônica, né? A multazinha já vem via internet para que seja paga. Então, complicado. Então, baseado nisso que o Donin está falando, eu acho muito importante. A importância maior não é o DP, não. Acho que a importância maior é a cultura da empresa, é a chefia, a gerência, a alta gerência, se conscientizar disso e confirmar que todos os processos a serem implementados sejam, né? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. E agora aquele que manda, vai ter que mandar com coerência e com conhecimento do que pode ou não pode ser feito. Eu acho que isso também é muito importante. E o interessante é que, diferente das outras obrigações acessórias do SPED, como é, por exemplo, o SPED fiscal, o SPED contábil, que depende basicamente do setor contábil, o E-Social não, ele depende de toda a estrutura da empresa, depende do dia a dia da empresa, o empresário e toda a sua estrutura precisa estar adequada a isso, porque ele é o grande gerador de informação que vai ser transmitido para o E-Social. Então, o papel da empresa na estrutura do E-Social, né, a organização da empresa é fundamental. Se ele não estiver bem organizado e preparado, com certeza ele vai ter problema depois na hora da entrega. Donin, que negócio é esse de
qualificação cadastral. Que bicho é esse? Que mistério é esse aí? O processo de implantação do E-Social, ele tem algumas etapas. Então, quando nós iniciamos a transmissão do E-Social, nós precisamos transmitir ao fisco uma fotografia da empresa, ou seja, a situação naquele momento de número de funcionários, de cargos, de funções. Então, é como se fosse uma foto inicial para, a partir dali, nós atualizarmos diariamente as informações no ambiente do E-Social. Então, para essa fotografia, para essa transmissão inicial, nós precisamos ter uma base de dados adequada. A base de dados tem que estar correta, nós não podemos ter nenhum tipo de problemas, porque senão, na hora da transmissão dessa carga inicial, nós podemos ter uma rejeição e não conseguirmos efetivamente iniciar o E-Social. E a qualificação cadastral é o passo anterior, que é fundamental para que tudo isso inicie de forma adequada. E a qualificação cadastral, ela já pode ser trabalhada a partir de agora, desde já, e é importante que se faça isso, que é exatamente nós depurarmos a nossa base de dados de funcionários, verificarmos se tem alguma inconsistência, se está faltando algum dado, ou se tem algum dado do funcionário errado, por exemplo, nome da mãe, o número do PIS, ou CPF, nós precisamos validar todas essas informações. Então, a qualificação cadastral tem exatamente esse objetivo, de deixar a nossa base de dados em ordem, para que na primeira transmissão do E-Social, nós possamos fazer essa transmissão de forma bem tranquila. E o fisco disponibilizou, já na página do E-Social, a possibilidade de verificar essa qualificação cadastral. Nós temos duas formas, uma individual, que é por pessoa, e outra em lote, onde o software pode gerar um lote com vários funcionários, fazer essa transmissão, o fisco vai fazer todos os batimentos dessas informações que estão no lote, o próprio layout está lá disponível no próprio site, e ele retorna as inconsistências. E a partir daí, com essas inconsistências, nós vamos verificar os dados que não estão corretos e poder atualizar e deixar ele em ordem. Então, a qualificação cadastral é o passo inicial, é muito importante, é possível, nós já devemos iniciar agora para evitar a última hora, daquela correria de última hora, então nós já podemos deixar a nossa base de dados de funcionários em ordem. É interessante porque, inclusive, essa qualificação cadastral, ela não serve somente para as empresas, né? Porque o próprio governo, ele sabe que tem, entre as bases de dados diversas, maiormente as bases do CPF, que estão na Receita Federal, as bases do Fundo de Garantia, que estão na Caixa Econômica, e as bases da Contribuição Previdenciária, que estão dentro do Ministério da Previdência, Assistência Social. E essas bases de dados podem conter discrepâncias, né? E isso é muito interessante, porque é nessa hora da qualificação cadastral que nós vamos também ajudá-los a fazer a unificação dessas bases através, logicamente, da comprovação do que está sendo colocado. E importante também dizer que o erro pode não ser da empresa, pode não ser um erro que pode ser consertado pela empresa ou pelo governo. Às vezes, algumas coisas dependerão de ação do próprio empregado. Então, quanto mais cedo nós começarmos, mais cedo nós teremos soluções, né? Inclusive porque numa empresa com a quantidade grande de empregados, você imagina um empregado tendo que ser liberado durante um dia para resolver um problema de um documento, caso contrário, ele não vai poder entrar no E-Social, não vai ter o seu salário. Então, isso é um complicador a mais, né? Tanto para o lado social, né? De nós podermos dar o que é devido ao empregado, quanto da própria organização dele. Então, a gente não vai ter culpa, mas, ao mesmo tempo, o funcionário vai sofrer esse problema. Então, seria muito bom que nós tomássemos essas providências. O Donin fez uma observação muito interessante. Isso pode ser feito um a um, de uma forma direta, no site do E-Social. Isso vem sendo feito desde a época da implantação do E-Social para as domésticas, ou seja, não é uma coisa nova. E essa parte de qualificação cadastral em lotes, que é uma coisa que pode ser feita com volumes maiores, em que o governo automaticamente, o próprio programa, nos retorna com o status de como é que está a situação, quais são os erros encontrados. Isso também é uma forma de se gerar a informação de uma forma compilada, uma forma completa, né, em que a empresa pode administrar aquilo da melhor maneira e na velocidade que ele quiser. Mas é esse aí o bicho
da qualificação cadastral, né? Não sei se o Doninho quer fazer mais alguma observação. Eu acho que tem uma observação interessante, que se de um lado as empresas precisam organizar sua base de dados de funcionários, o governo também está fazendo a parte dele, que é exatamente pegar esses órgãos que você acabou de comentar, eles estão batendo as suas bases, unificando, para que a gente evite aquele problema que hoje existe, que é nós temos uma base na Caixa Econômica que não é exatamente igual à Receita Federal e o INSS. Então esses batimentos estão sendo feitos, eles vão ser unificados, a chave principal vai ser o CPF, que é gerenciado pela Receita Federal, mas essas bases estão sendo saneadas pelos órgãos. Então nós vamos melhorar muito a qualidade das informações, evitar duplicidade de PIS e coisas desse tipo que hoje existem. No futuro, com o E-Social, isso não vai acontecer e é um ganho muito grande para as empresas, porque interfere muito e gera muito problema no dia a dia das empresas e dos seus funcionários. Sem dúvida nenhuma, eu vejo como um grande ganho para os funcionários, né? Aquela bagunça, né, em que um camarada, quando vai se aposentar, não consegue cruzar as informações que ele sabe que são corretas relativamente às admissões e demissões havidas na vida, tempo de contribuição, o recolhimento do fundo de garantia de forma completa, o tempo de contribuição para a aposentadoria. A gente espera que isso, com essa nova organização, venha a ser sanado de uma forma muito boa, com vistas à situação hoje existente para os trabalhadores.